Se você pudesse ser um super-herói, quem você seria? Se você pudesse ter qualquer superpoder, que poder você teria? Eu sei qual eu teria. Eu teria poderes de pato. Quanto mais eu penso nisso, mais eu me convenço que as pessoas subestimam os poderes do pato. Voar, nadar, andar. E se você perguntar à maioria das pessoas, você gostaria de voar? Elas diriam, eu gostaria de ter esse poder, gostaria de poder voar. Eu sei que eu quero ter esse poder. Sabe, você olha pra cima, aí você vê um prédio e se pergunta, como é a vista de lá? Aí, você apenas... Aí você pousa e pronto, né? Você já tem a vista na sua frente, é só apreciar a vista. Isso é apenas o começo. Também pode nadar, flutuar. Se eu tivesse esse poder, as pessoas diriam, é o cara mais flutuante que eu conheço. Eu adoraria usar esse poder. Não sei, tipo assim... Não, eles também podem andar. Eles têm pés palmados. Tá bom, pés palmados. Agora eu tô pensando nas Olimpíadas. Se preparem, eu vou ganhar todas as medalhas. Mas peraí, se eu tivesse pés palmados, não me deixariam competir, porque nem o superpoder é permitido nas Olimpíadas. Então, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que os patos são os animais poderosos mais subestimados. São os poderes que eu gostaria de ter, sabia? É, parece fantástico. Seria o Homem-Pato ou algo assim. Sei lá. Homem-Pato, é. Teletransportar. Que aí eu acho que facilitaria. Às vezes eu tô de saco cheio de estar num lugar, iria pra outro, viajaria mais. Apagar momentos ruins das pessoas. Faria isso pelo simples fato de a maioria não saber lidar com alguns períodos ruins que elas passam no decorrer das suas vidas. Ficar invisível, pra poder observar as pessoas. Telecinese. Pra evitar transtorno, sabe? Ter que pegar roupa no armário, pegar controle na estante, ter que levantar. Voltar no passado. Acho que seria ficar invisível. Porque às vezes a gente precisa disso e seria de bom proveito. Voar e prever o futuro. Seria legal. Talvez voar. Voar é pelo sinal da liberdade, assim, talvez. Acho que o meu seria o poder da inteligência. Porque eu acho que, tipo, com a inteligência você consegue tudo na vida. Sei lá, acho que da vida eterna. Quero continuar batalhando para fazer esse mundo um pouco menos pior. E aí, pessoal, vamos pegar a estrada. Estamos com a equipe inteira aqui e ficaremos alguns dias. Tudo isso porque o Ben quer capturar umas cenas épicas, tipo uma filmagem com um drone no final do episódio. Já viram um drone? Ó, eu tô com um drone aqui. Vai ser muito legal. Vai ser um longo caminho, mas eu tô sempre pronto pra uma viagem. Sabe o que a gente tem que fazer? Colocar um drone filmando o drone. Eu acho que nunca fizeram isso. Eu não sei. A oração é um dos instintos mais universais. Pense nisso. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que não se consideram religiosas, ora em diferentes momentos de suas vidas. Nossos relacionamentos são baseados em comunicação, estar junto, conversar um com o outro e se conectar um com o outro de diferentes formas. O modo de nos conectarmos com Deus é através da oração. Simplificando, orar é falar com Deus. É a expressão mais natural de um relacionamento com seu Pai Celestial. É como um filho ou filha falando com seu pai. Eu adoro quando meu filho Hudson me procura para me dizer algo. Adoro passar o tempo com ele e ouvir as coisas que o entusiasmam. E quando pensamos em oração, podemos pensar em termos desse relacionamento. Os filhos, que sabem que são amados pelos pais, correm para conversar com eles. Não há necessidade de medo, hesitação ou desconforto. Paulo escreve na carta aos Efésios: por meio dele, referindo-se a Jesus, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. A oração é através de Jesus. Como Jesus morreu por nós na cruz, temos acesso a Deus. Nada fica entre nós.
Jesus ensinou aos seus seguidores como orar, e uma das coisas que ele disse é que quando você ora, teu Pai, que vê no secreto, te recompensará. O que Jesus está dizendo é que há benefícios na oração. Um dos benefícios da oração que eu tenho experimentado na minha vida é que a oração muda as coisas. Você pode orar por qualquer coisa, pequenas coisas ou grandes. Deus está interessado em tudo, desde o que acontece na sua família ao que está acontecendo no mundo. Eu tinha 24 anos e voltei a Vancouver depois de ficar fora por um ano. Meu amigo Mark e eu encontramos um lugar para morar e eu comecei a procurar emprego. Eu estava tão duro que tive que pedir para ele que me emprestasse dinheiro para o primeiro mês de aluguel e alimentação. Depois de uma semana de mudança, eu vi que o papel higiênico tinha acabado e eu ainda não tinha dinheiro, então não podia comprar. Aí eu orei e disse: Deus, eu não posso nem comprar papel higiênico. Eu preciso que seja o meu provedor. No dia seguinte, eu estava dirigindo na estrada e vi uma coisa à frente, balançando ao vento. Quando eu me aproximei, vi dezenas de rolos de papel higiênico embalados individualmente, espalhados na estrada. Alguns estavam abertos, mas outros ainda estavam embrulhados e intactos. Eu dei uma risada, parei e comecei a pegar os rolos de papel. Eu fui embora naquele dia com papel suficiente para meses. Naquele momento, eu soube que Deus se importava comigo. E eu soube que Deus tinha um senso de humor. E se você acha que é um exemplo bobo, eu concordo. Mas na minha experiência, em diferentes ocasiões, Deus foi um provedor de formas grandes e pequenas também. Me recordo do momento em que percebi que podia orar por qualquer coisa. Eu estava no ensino médio e as coisas estavam indo mal entre mim e um dos meus melhores amigos. Se você já esteve em uma situação como essa, sabe como pode ser desanimador. Eu me lembro do Ben dizendo: você deveria orar por isso, mas por alguma razão orar era a última coisa que eu queria fazer. Depois de um tempo, finalmente me sentei, orei e depois continuei fazendo isso. Enquanto orava, a ansiedade que eu estava sentindo pela situação diminuiu. O fantástico é que nossa amizade foi restaurada. Na verdade, ainda somos bons amigos hoje. Eu entendo que você possa pensar: tá, isso é uma coincidência, não é necessariamente porque você orou. Mas o que descobri é que coincidências acontecem quando se ora. Isso não aconteceu uma vez, é um padrão na minha vida. Deus responde quando oramos. A oração não é apenas pedir coisas, é muito mais relacional do que isso. Às vezes tratamos Deus como se ele fosse uma máquina de vendas. E nossa oração pode parecer assim: eu gostaria de tirar nota boa no próximo teste e eu quero muito que o meu time vença o próximo jogo. Mas a oração deve ser mais do que apenas fazer um pedido e se desligar. Se trata de nos aproximarmos mais de nosso Pai Celestial. Aí, você pode comprar pra mim um daqueles salgadinhos com queijo? Não, aqueles nachos. Valeu, amigo. Tá. Outro benefício da oração é que ela muda nossa perspectiva. Isso nos lembra que Deus está conosco em todas as situações. Filipenses 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos, nossa perspectiva muda. Descobrimos que Deus está conosco em todas as circunstâncias em que vivemos e a realidade de sua presença nos dá paz. Porque não é só um Deus divino, um ser especial que te dá as coisas que você precisa, mas existe um ser que ele capacita você para conseguir as coisas que você precisa. Às vezes a gente ora por uma coisa e não é a vontade de Deus. Acho que também precisa de empenho, não só orar, se movimentar para aquilo que quer, para aquilo que deseja. Porque a vida não é sobre meritocracia, é sobre oportunidade. Deus, ele dá aquilo que a gente precisa. E não tudo que a gente quer. Elas não alicerçam, elas não focam. Infelizmente surgem coisas que fazem com que elas venham perder esse foco, por isso que elas não conseguem. Pode ser várias questões. Fé, ou às vezes as coisas não estão subordinadas só à questão da oração. Vale muito mais você correr atrás do que você quer, do que você almeja, do que simplesmente orar. Acho que não pedem direito. Eu acredito que Deus, ele responde a gente de formas com as quais a gente não consegue interpretar.
Deus sempre ouve nossas orações, mas às vezes parece que Ele não está respondendo, pelo menos da maneira que gostaríamos. Ser pai me ajudou a entender isso. Há alguns anos eu estava preparando o jantar e estava cortando pepinos. O meu filho Hudson chegou, estendeu as mãos e fez um barulho. Ele não sabia falar na época, mas fez um barulho como se quisesse aquilo que eu tinha. Eu pensei que fossem os pepinos, então eu dei a ele um pepino e ele cuspiu e jogou no chão. Olhei para ele e disse, o que você quer, Hudson? E ele estendeu as mãos e fez o barulho de novo, então eu percebi que ele não queria os pepinos, ele queria a faca que eu usava para cortá-los. E o que eu vou dizer é loucura. Mas por um segundo eu quis dar a faca para ele. Porque como um pai, há um profundo desejo de dar um bom presente ao seu filho ou filha. E é claro que eu não dei a faca para ele, teria sido horrível. Não dei para ele, mas eu pensei, Hudson, você pode ter qualquer coisa desta casa, tudo te pertence, mas você não pode pegar isso, você tem que confiar em mim. Não é bom para você, a faca pode te machucar. E quando penso na oração, trato de lembrar que Deus é um bom pai celestial que adora dar bons presentes a seus filhos. Mas ele tem uma visão ampla e quer o que é melhor para nós. Significa que podemos confiar nele, mesmo quando ele não responde às nossas orações como queremos. Às vezes, quando me lembro das coisas pelas quais orei, consigo ver as razões pelas quais Deus respondeu da maneira que respondeu. Mas outras vezes não é tão fácil ver a razão. E isso pode ser muito difícil. Eu penso na noite em que descobri que meus pais estavam se separando. Foi como se, num momento, todo o meu mundo estivesse virando de cabeça para baixo. Eu me recordo de correr para o meu quarto, cair de joelhos e gritar com Deus, lutando para entender o que estava acontecendo. Até agora, quando eu penso nisso, eu não sei por que Deus não atendeu a minha oração e manteve minha família unida. Mais tarde naquela noite, eu peguei meu violão e sentei e comecei a tocar e cantar. Comecei a chorar enquanto cantava que o amor de Deus era minha âncora durante a tempestade. Eu disse a Deus, Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas continuarei confiando em Ti. Um dos meus autores favoritos, Corrie ten Boom, que sobreviveu ao Holocausto, disse: quando um trem entra no túnel e escurece, você não joga fora sua passagem e pula do trem. Você fica sentado e confia no maquinista. Se você está no meio de algo muito difícil, quero que saiba que não está sozinho. Deus está contigo. Ele te ama e sabe exatamente o que você está passando. Nunca. Sim, eu gosto de orar. Mesmo não tendo religião, eu gosto muito de orar, de meditar. Eu acredito muito que tem uma força superior. Oração tem a ver com uma coisa de energia, e você se sintonizar com a energia que está ao seu redor. Ah, sim, sempre. Proteção, gratidão, oro nesse sentido. Eu oro todos os dias. Sempre. E a Bíblia diz que, sabendo orar, Deus te concede o desejo do coração. Já, várias vezes. Tentar uma coisa que eu consegui, e às vezes não é, como eu digo, não era vontade de Deus, não acontecia, mas outras vezes era. Sim, eu pratico, oro, sempre procuro aquilo que me faz bem. Já, eu era da igreja católica, então assim, eu ia na igreja todo domingo e rezava todas as vezes antes de dormir. Assim, foi meio que o último recurso. Eu tentei de todas as formas, mas eu tava passando por situações muito difíceis e eu, sei lá, não encontrei outro jeito. Eu estava na 5ª série quando minha mãe foi diagnosticada com câncer pela primeira vez. Eu estava com muito medo porque eu era muito jovem. Fiquei pensando em tudo que poderia acontecer e eu me sentia muito ansiosa. Aquilo realmente me assombrava, a ideia do que aquilo poderia causar à minha família. Eu tive que descobrir como confiar em Deus na minha situação. E, uma vez que fiz isso, senti muito mais alegria e paz na minha vida. Durante aquilo que eu estava passando, no fundo eu sabia que tudo ia ficar bem. Eu ainda consegui adorar a Deus e sentir aquela alegria que não faz muito sentido. É daí que minha fé vem e é onde o meu caráter meio que foi formado. Então, eu constantemente, deliberadamente confio em Deus e oro pelas coisas. Mesmo quando não é fácil, é quando você sente essa paz. Eu costumo escrever as minhas orações em um diário e sempre reservo um tempo a sós para estar com Deus. Normalmente, eu gosto de orar à noite antes de dormir, separo um tempo. Porque é muito mais fácil ficar no telefone ou ficar de bobeira e não fazer nada de produtivo, mas quando eu tiro esse tempo e eu respeito e
converso com Deus e ouço louvor, isso muda muito as coisas. Quando eu começo algo e não oro sobre isso antes, tipo, eu tô fazendo com as minhas próprias forças, mas quando você ora, tipo, Deus lhe dá a força dele para fazer coisas que são muito maiores do que você. Mateus 6 registra o ensinamento de Jesus sobre a oração. No versículo 6 ele diz: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto." Quando começar a orar com mais frequência, você vai querer ter uma hora e um lugar certos onde possa ir e ficar a sós com Deus. Lembro que quando criança costumava ver meu pai todas as manhãs na mesma poltrona verde orando e lendo sua Bíblia. Por outro lado, meu amigo Landry gosta de passear à noite para orar. Cada um de nós precisa encontrar um horário e um lugar que funcione melhor para fugir das distrações e ficar a sós com Deus. Começar a orar pode ser simples. Algumas pessoas usam a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, como modelo. Eu acho muito útil. E no coração do Pai Nosso há um convite de Jesus para que comecemos a falar com Deus de uma maneira pessoal. Está bem. Queremos dar algumas ideias simples para ajudá-lo a começar a orar. Se quiser. É muito simples. Você só tem que se recordar destas palavras: obrigado, desculpe e por favor. Primeiro, obrigado. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado e por quem Ele é. Ser grato muda nossa perspectiva de vida e abre a porta para uma alegria profunda. E desculpe. Estamos falando de perdão. É pedir a Deus que nos perdoe pelas coisas erradas que fizemos. Essa é a melhor parte da oração, porque quando pedimos para Jesus nos perdoar, a resposta é sempre sim. E finalmente, por favor, Jesus ensinou seus seguidores a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é, peça a Deus por qualquer necessidade em sua vida e pelo mundo ao seu redor. Podemos orar pelos outros e orar por nós. E podemos orar assim a qualquer hora e qualquer lugar. Quando começar a orar, aqui vão algumas coisas para lembrar. Primeiro, seja real, seja honesto, seja vulnerável com Deus. Diga o que está em seu coração. Deus quer fazer parte da nossa vida inteira, então converse tudo com Ele. Não importa o quão maluco seja. E pronto, que seja simples. Você não precisa usar palavras sofisticadas ou uma linguagem especial. Ele é o seu Pai Celestial. Você pode se aproximar dele e não sentir a pressão de impressioná-lo. E continue. Não desista se esquecer de orar ou se sentir desencorajado. Continue. Ao continuar a orar, isso se tornará mais real para você e aprenderá que a oração é uma conversa de mão dupla. Deus não apenas nos escuta, mas Ele pode falar conosco quando oramos também. É incrível pensar que um Deus tão grande ame ouvir pessoas como você e eu. Ele é o Criador do universo. E o universo é vasto. O Sol, que está a 150 milhões de quilômetros da nossa Terra, é tão grande que poderia conter 960 mil terras. O Sol está entre os 300 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Nossa galáxia está entre os 100 bilhões de galáxias. Para cada grão de areia nas praias da Terra, há 1 milhão de estrelas. Em uma pequena linha no livro de Gênesis, o escritor diz: Ele também fez as estrelas. Desse jeito, Ele fez todo o universo. Este mesmo Deus que criou tudo isso nos ouve quando nós oramos, porque Ele quer um relacionamento conosco. Relacionamentos amadurecem através da comunicação. Com amigos e familiares, rimos juntos, choramos juntos, contamos histórias e segredos, nos queixamos e nos confortamos. E Deus nos convida a esse tipo de relacionamento. Ele é nosso Pai Celestial e está profundamente interessado em cada um de nós. Deus quer se comunicar conosco e podemos experimentar isso através da oração. Ao longo dos anos, descobri que orar nem sempre foi fácil, mas tem sido uma incrível fonte de esperança, alegria e vida. Eu me pergunto se você estaria disposto a tirar um momento agora para orar, talvez pela primeira vez, para falar com Deus, para pedir a Ele algo que você precisa ou só para dizer o que pensa. Se você concordar, eu gostaria de orar por nós agora. Senhor, muito obrigado por ser nosso Pai Celestial, por nos amar e por entender exatamente o que estamos vivendo. Te peço que possamos te conhecer mais e mais ao aprendermos a orar. Em nome de Jesus, amém. Amém.
você acha que o drone vai? Sei lá. Acha que vai ficar legal? Sei lá.